Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje atendendo especialmente aí a aluna Yumi, mas eu aproveitando, tirando a dúvida dela, eu vou tirar também de muitos alunos que têm muita dificuldade em fazer esse tipo de questão. Meu nome é Ademar Oshiro, estou aqui sempre fazendo vídeos, atendendo alunos e dando aulas também online. E antes de começar o exercício, eu aproveito para pedir aí, o pessoal que ainda não se inscreveu, inscreva aí para fortalecer esse canal, para que eu possa continuar aqui fazendo vídeos de boa qualidade para vocês, ok? Então vamos aqui à nossa aula de hoje. Antes da gente entrar aqui diretamente na questão, vamos relembrar aqui algumas definições importantes, tá? Nós temos dois tipos de dízima periódica, tá? Simples e composta. Muita gente confunde dízima periódica composta, por exemplo, com essa dízima aqui, ó, 0,323232. O período nós chamamos aquele número ou números que se repetem igualmente. Por exemplo, aqui é o 32, não é isso? Ó, 32, 32, enfim, então eu chamo o período de 32. Nesse segundo caso aqui, 0,1111, então o 1 se repete, então chama-se período. No caso C, eu tenho três números que se repetem igualmente, ó, 543, 543, 543 e assim infinitamente. Então o período é o número que repete, nesse caso o 543. Então quando não aparece nenhum número estranho à direita da vírgula, quando eu falo estranho, em relação ao período, tá? Então eu chamo essa dízima periódica de simples, tá? Então não importa a quantidade de repetição que tenha, tá? Então muita gente confunde, por exemplo, esse primeiro e o terceiro como se fosse dízima composta. Não é composta, ela é uma dízima periódica simples, ok? Então quando esse número estranho que aparecer, nós chamamos de antiperíodo, tá vendo aqui, olha, antiperíodo. Então antiperíodo é aquele número estranho ao período, ok? Tranquilo? E ele sempre antecede o período, tá? Ele sempre aparece aqui logo à direita da vírgula, como nós vamos ver no próximo caso. Então, agora sim, nós vamos para a definição da dízima periódica composta. Quando é que uma dízima é composta? Olha só aqui, primeiro exemplo, 2,32444. Então, vocês perceberam que o 4 é o número que se repete, então o período chama-se 4. Agora, esse número estranho à direita da vírgula, sempre à direita, é o 32, então eu chamo o 32 de antiperíodo, ok? No caso B, olha só, 9,1236565. Aí vocês percebem que o 65 começa a repetir infinitamente. Então o número, né, o algarismo que se repete eu chamo de período, então o período aqui é 65. E o número estranho, né, o estranho no ninho aqui é o 123, então o antiperíodo é o 123. Então agora vocês já sabem, quando aparecer um antiperíodo numa dízima periódica, chamamos essa dízima de composta. Quando à direita da vírgula só aparecer o período sem o antiperíodo, chamamos de simples. Combinado? Agora sim vamos para a aula propriamente dita. Bem, então vamos pegar o primeiro caso aqui, que é uma dízima periódica simples, né? 0,6, então 66. Eu vou colocar aqui o tracinho. Como eu estou aqui também dando aula para os pais, para dar um reforço, né? Uma recordação para que os pais possam ajudar os filhos em casa, eu vou falar aqui sempre numa linguagem mais simples possível, para que todos possam entender. Então, o primeiro passo, numa dízima periódica simples, você vai fazer o seguinte. Vai fazer, como eu não conheço, então você vai escrever de x. X igual a 0,66 e vai para o infinito, tá certo? Agora o próximo passo, multiplicar ou por 10, ou por 100, ou por 1000, não importa. Você tem que multiplicar por um múltiplo de 10, desde que multiplicado, à direita da vírgula apareça só o período. Então nesse caso aqui, se eu pegar e multiplicar por 10, só lembrando aqui alguns que já esqueceram, quando eu multiplico por 10, por 100, por 1000, ou seja, por um múltiplo de 10, a vírgula caminha para a direita de acordo com a quantidade de zeros que tiver. Por exemplo, se eu multiplicar com um 10, o 10 só tem um zero, então ele caminha uma casa. Se eu multiplicasse por 100, ela caminharia aqui para o segundo 6 aqui, então caminharia uma,
2 casas, e assim por diante. Entenderam? Tá? Então, nesse caso aqui, se eu multiplicar o x por 10, vai ficar 10x, claro. Se eu multiplicar o 0,6666 por 10, o que vai acontecer? Essa vírgula caminha para cá, então vai ficar 6,66 e assim por diante. Quando aparecer à direita da sua vírgula só o período, como está aqui e como está aqui, você vai fazer o seguinte processo. Você pega o maior, então 10, e copia aqui 6, vamos copiar com 3 casas só, e subtrai do anterior, x igual a 0,666, e vai fazer a continha de subtração. Então, só tome cuidado, aqui nessa continha é simples, né? Para quem ainda não se lembra, se eu subtrair, ó, tenho 10x menos 1x, quando não tem nada aqui é porque tem 1. Eu sempre brinco com meus alunos assim, olha, vamos chamar o x de abacaxi. Então, 10 abacaxi menos 1 abacaxi, sobra quanto abacaxi? 9 abacaxi, então fica 9x. Agora, cuidado com essa conta. Se eu subtrair esse aqui, olha, vocês perceberam que a direita da vírgula, todos são iguais? Então, quando eu subtraio esse aqui desse daqui, vai virar 0, então não preciso mais escrever ele. Agora, 6 menos 0, quanto que vai dar? Vai dar 6, certo? Muito bem, agora sim, agora eu não quero saber o valor de x, então x é igual, o 6 continua aqui, o 9 que está junto com a letra, olha só gente, toda vez que vocês verem uma letra e um número junto, significa que você está multiplicando por essa letra. Então, se o 9 está multiplicando, ele vai passar para o lado de cá, dividindo. Ok? Até aqui? Então, 6 sobre 9 chega a uma fração. Só que é uma fração ainda que dá para simplificar, deixar ela mais simples. Como assim? Na minha aula sobre simplificação de fração, destinada inclusive aos pais, está aí na minha playlist. Então, é só ir lá que vocês vão aprender, né? Ou recordar como é que se faz uma simplificação. Nesse caso aqui, simplificar significa dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Qual o número que dá para dividir o numerador 6 e dá para dividir também pelo denominador 9? É o 3, não é isso? 6 dividido por 3 vai dar 2 e 9 dividido por 3 vai dar 3. 2/3 é a fração geratriz, é a fração que gera a dízima periódica 0,666 e infinitamente. Vamos ver? Vamos fazer a prova? Então aqui, olha, só para demonstrar para vocês, 2 dividido por 3 igual a 0,666, como era de se esperar, ok? Vamos agora ao segundo caso, que é o caso de uma dízima composta. Porque, vocês já se lembram, é uma dízima composta porque ela tem um antiperíodo, né? Que é o 5, né? O 5 seria o antiperíodo nesse caso aqui. É claro que quem olha aqui e pensar assim, qual é a fração que vai gerar esse número, fica meio complicado, né? É meio difícil de deduzir. Então, a melhor forma é fazer aquilo que eu falei logo no começo, lembra? Chama esse número de x, que é o que eu quero descobrir no final. Então, x é igual a 0,52. Vou multiplicar por 10 primeiro. Por 10, eu vou multiplicar esse x aqui por 10. Então, 10 vezes x, lembra que eu falei? Se é um zero só, a vírgula caminha aqui, ó, 5,22 e vai para o infinito, correto? Agora, eu não posso subtrair desse, por quê? Porque nesse caso anterior aqui, eu tenho o antiperíodo. Então, eu lembro que eu falei, para você fazer aquela subtração, esse número daqui com esse número daqui, à direita da vírgula sempre tem que ser somente o período. Como aqui aparece esse intruso aqui, que é o antiperíodo 5, eu não posso fazer isso menos isso ainda. Qual é o outro jeito? O jeito então é multiplicar mais uma vez agora esse x, desta vez por 100 ao invés de 10. Então 100 vezes x, olha só, se eu multiplicar esse x aqui por 100, 100 não tem 2 zeros, então eu vou caminhar 2 casas, olha, 1, 2, então vai ficar 52,22 infinito. Agora sim, olha só, eu posso subtrair esse desse, porque à direita da vírgula só tem o período. Aqui em cima, à direita dessa vírgula, eu só tenho o período. Então eu posso subtrair, então vamos escrever aqui, fica melhor. 100x, né? 100x igual a 52,22 e vai para o infinito. E o anterior, que é o 10x igual a 5, para facilitar, sempre vírgula embaixo de vírgula, tá, gente? Para ficar mais claro aqui o cálculo. E passo o traço aqui. Agora eu faço a conta de subtração, né? Tiro o menor do maior. 100 abacaxi menos 10 abacaxi vai dar 90 abacaxis.
É isso? Agora, olha aqui, ó. A direita da vírgula em cima e embaixo é a mesma coisa. Então, quando eu subtraio isso disso, vai virar zero. Concorda? Então, só vamos fazer a subtração desses números inteiros aqui, à esquerda da vírgula. 52 menos 5 vai dar quanto? 47. Bem, então já pintou aqui a cara. X igual a 90 multiplicado por x igual a 47. Logo, 90 vai passar, o 47 continua, o 90 passa dividindo porque ele está multiplicando lá do outro lado. Dá para simplificar? Não dá, sabe por quê? Porque o 47 é um número primo, ou seja, é um número que não dá para dividir por nenhum outro número, a não ser por ele mesmo e por 1. O 90 até daria por 3, né? Por 2, mas como aqui, só que não basta, nós vamos deixar dessa forma aqui, ok? Então vamos tirar a prova real na calculadora só para ver se é isso mesmo. 47 dividido por 90 igual, olha só, 0,52222, conforme a gente já esperava. Correto aqui, gente? Entenderam? Bem, pessoal, esperando ter sido útil aí nessa aula. Eu aguardo vocês para os próximos vídeos, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.